Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 1º de julho de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo agora pelo Face e também pelo YouTube, inclusive lá no chat você interage com a gente, participa, deixa lá a sua mensagem, agora aqui ao vivo. E também, daqui a pouco, este programa estará em podcast. Logo mais, tem reprise na Plena TV e também pelo aplicativo exclusivo da Folha. É só baixar o nosso aplicativo. Na Alexa, ouvir Folha FM. Dá o comando aí também pela Alexa para você ficar ligado aqui na Folha em toda a nossa programação. São 7h04. Agora 7h05 em Campos. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações e a gente começa com a previsão do tempo. Tem uma previsão falando que vai entrar uma onda de frio, já tem mais de mês que está com essa previsão de que semana que vem e não entra. Hoje, por exemplo, Campos tem previsão de tempo bom, ensolarado, com 30 graus de máxima, 21 de mínima. Agora aqui no centro da cidade faz 21 graus. Na bancada hoje com o jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã, temos a satisfação, a alegria, o prazer de receber a Karine. Ela é campista, ela é compositora, ela é cantora e está dando aí voos altíssimos. E a gente foi lá, pegou num desses intervalos aí para a gente aproveitar essa oportunidade de conversar. A gente falava agora há pouco aqui que artista para acordar cedo é complicado e por isso a gente agradece muito por ela estar aqui com a gente. Vamos falar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória, a sua família, a sua vida aqui em Campos e agora, né, no Rio de Janeiro, já, né, direcionando sua carreira para outros rumos,
a gente fala sobre essa descoberta da música, o início dessa carreira, naturalmente, né? E a perspectiva do cenário do samba como um todo, mas principalmente aqui, na sua terra, aqui em Campos. E, por fim, também de tudo isso que a gente falou aqui, essa trajetória agora de uma campista no Rio de Janeiro, que tem uma experiência que eu vivi uma época em São Paulo, e assim, os sertanejos, isso foi depoimento até de um cara que eu sinceramente não sei se depois, que eu não lembro mais quem era, já era de madrugada, como é que eu ia lembrar? Enfim, não tinha nem bebido nada. E o cara falou, como é que é essa vida de dupla sertaneja de Goiás em São Paulo? Ele falou, a gente trabalha 6 meses em Goiás, na lavoura, enfim, o que der, e junta o dinheiro para ficar 6 meses aqui em São Paulo. E aí a gente vai tentando a sorte, vai tentando a vida. E acho assim muito pertinente, porque tentar samba em São Paulo é complicado. Então, acho que ela está no lugar certo, está no ninho, né, no verdadeiro terreiro do samba. Então, vamos falar muito sobre isso, essas mudanças digitais também, dessas plataformas, como é que é lidar com essa fome insaciável aí do público por novidade, uma música chega e daqui a pouco já não está mais nas plataformas com a mesma intensidade, mesmo sucesso. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar. Karine, 7h08, já trago o seu bom dia, mas de antemão, obrigado por estar aqui conosco. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e tem a vacina contra a gripe, também no Laboratório Plínio Bacelar. E Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Hoje é quarta-feira, minha Nossa Senhora, eu estou apavorado com a França jogando bola, meu Deus. Ontem a França venceu por 3-0, mas assim, a bola cai no pé de Mbappé, é um espetáculo. Cai no pé de Olise, que a gente ficou com raiva dele, que ele falou que não conhecia nenhum jogador brasileiro, né, de alto nível. Mas o cara bicho, que doideira. Meu Deus do céu. E a nossa próxima adversária é a Noruega do Haaland, que venceu ontem a Costa do Marfim, num jogo não tão bonito quanto o da França, mas é um time forte. Eu torcendo para dar a prorrogação, pênalti, para desgastar. Não deu, os caras venceram também no tempo normal, e a gente enfrenta então a Noruega no domingo. Vamos lá. Folha da Manhã de hoje, é destaque aqui na Folha. Feijoada da Folha reúne políticos e empresários. Já na edição impressa de hoje, tem aí alguns registros do evento, maior evento da região do interior do estado, né, e um dos maiores do estado do Rio com relação a esse network, a esse encontro de políticos e, né, empresários, além da sociedade campista. Homem morre na BR-101 e carro cai em valão no Julião Nogueira. Ali tem caído o carro permanentemente, né? Não é o primeiro. Acidente mais grave aconteceu nesta terça-feira na altura da Tapera e envolveu um carro com uma moto e um ônibus. E na hora, Beto até falava aqui ontem do óbito. Reajuste do servidor é aprovado no Legislativo. Burger Fest Campos tem prorrogação, vai até o dia 12. Caderno especial da feijoada, em breve, aguarde. Próximo sábado. Safra de cana impulsiona a geração de empregos. Conversei com o nosso querido Tito Inojosa, ele falou, é algo em torno de 1.000, ou passa de 1.000 carteiras assinadas aí nesse período só por conta da safra. Enel deixa moradores do centro sem energia. Não é manchete velha, é nova, tá? Os Paralamas fazem show no Rancho neste sábado. Rancho da Ilha com Paralamas do Sucesso.
Vamos lá, vamos bater esse papo aqui com outra que é muito sucesso também e, sem dúvida nenhuma, um talento, mais um desses talentos que Campos tem essa facilidade de produzir. Querida Karine, bom dia, bem-vinda. Ó, não falamos aqui em off, porque a gente está falando mal da vida dos outros. Vamos perder tempo, né? O cenário está maravilhoso, foi o mais bonito que eu estou aqui em 10 anos, quase, muito lindo. Ó, bom dia, bem-vinda. Bom dia, que prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho do meu trabalho, dessa minha experiência nova de estar aqui no Rio e também das minhas experiências atuais e o que foi construído, né, até hoje na minha cidade, na minha terra, com o meu público. Estou muito feliz em poder estar aqui conversando com vocês e agradeço o convite. Para a gente que é artista é muito importante esse espaço para falar do nosso trabalho. Tem muita gente que ainda não nos conhece, né? É um trabalho de formiguinha ir para a rua e levar o nosso som, mas tem muita gente que ainda não conhece o nosso trabalho e tem a oportunidade, às vezes, de ouvir um pouquinho mais da nossa história através desses encontros. Então, muito obrigada. A gente que agradece, porque assim, nascer com talento é uma parte, treinar o talento é outra. Que assim, como diz o poeta, né? Quanto mais você pratica, melhor você fica. Mas não adianta você praticar muito, você não tem, né, as aptidões necessárias para tal. Enfim, mas é muito bom, é muito legal saber que essa renovação de talentos da nossa terra, ela é em profusão, né? Graças a Deus por isso. E que bom que você é um desses talentos. Deixa eu trazer o bom dia do Everton aqui, a gente abrir essa pauta e, né, começar esse bate-papo que vai terminar em samba, com certeza. Meu caro Everton, bom dia, bem-vindo, obrigado pela sua presença, sempre bom contar contigo aqui nesta bancada. Bom dia, Nogueira, bom dia, Karine, bom dia, Beto, bom dia aos ouvintes e espectadores do Folha no Ar. Karine, eu te acompanho nas redes sociais, né, e vejo que você é muito musical, que você hoje caminha pela vertente do samba, mas flerta com outros ritmos, outras possibilidades. E a música, muitas vezes, é muito familiar, né? A gente herda o ouvido dos nossos pais, dos nossos avós. Como que foi esse início, a sua infância, e quando que teve essa virada de chave de perceber que você poderia ser uma artista da música? Então, no meu caso, acho que o meu gosto, ele realmente parte primeiramente, desse ambiente familiar, não por experiência profissional, mas porque meus pais sempre ouviram muita música, mais especificamente a minha mãe. A minha mãe sempre consumiu muita música popular brasileira. E tem um vídeo do meu aniversário de 1 ano que toca SPC do início ao fim, assim, bebezinha, 1 ano e dançando, e os meus pais sempre escutaram muita música brasileira. Algumas coisas internacionais também, que também fazem parte do meu gosto pessoal. Eu acho que o gosto, ele começa um pouco daí, de você ter a experiência de conhecer e de reconhecer esses nossos artistas brasileiros como grandes referências desde muito novo. Apesar de não ter ninguém da minha família que tenha trabalhado com isso profissionalmente, assim, como na cena, como produtor de evento, ou como instrumentista, como cantor. Não tem, assim, na minha família alguém que já tivesse essa bagagem. E inicialmente o gosto, acho que foi mais pela música mesmo, pelo que eu escutava, pelo que eu consumia. E aí, obviamente, depois a gente vai encontrando meios de canalizar isso e entender o que a gente gosta. A primeira experiência que eu tive de cantar foi no colégio. Eu estudei a minha vida toda no Colégio João Paulo II, que é uma escola católica, né? Uma escola... fica ali próximo à Unimed, né?
E quando eu comecei a estudar no colégio, o colégio tinha um tamanho. Hoje o colégio está enorme, né? Cresceu muito. Mas uma coisa muito positiva sobre a escola, desde que eu comecei lá bem pequenininha, é que a gente sempre foi muito incentivado nas áreas artísticas, né? A dançar, a cantar, a pintar, a escrever. Eu lembro que eu ganhei um prêmio, né, de poesia bem novinha. Então, acho que os primeiros incentivos assim, a começar a atuar artisticamente, como criativamente, né, criando ali as coisas, acho que foi no colégio. Eu participei de um coral de crianças lá com 7 anos, mais ou menos, e aí a professora, o nome dela é Louise, era ela e o filho, né, ele tocava teclado, eu acho que eles se apresentam em igrejas até hoje, e eles comandavam, né, esse coral de crianças. E aí ia ter uma apresentação na igreja do Capão, e a gente ia fazer uma apresentação, né, lá. A gente ensaiou e tal, e aí veio a oportunidade de solar uma música. Eu não sei se foi o ouvido dela ali, até então nunca tinha cantado, só nessas coisas de colégio mesmo, junto com outras pessoas, outras crianças. E aí ela falou, Karine, você quer solar? Eu não sabia nem o que era solar. Você quer solar essa música? E ela pediu para que eu cantasse, acho que ela deve ter escutado, né, um pouquinho afinadinha ali. E aí foi a minha primeira vez que eu peguei o microfone, assim, sozinha, na responsabilidade de cantar. Muito tímida, extremamente tímida, sem aquela desenvoltura, assim. Tem criança que já nasce com a desenvoltura, né? É impressionante. Tem criança que já nasce solta, já nasce desenvolta, ele já se resolve. Isso não foi uma coisa minha, assim, da minha trajetória. Eu acho que essa desenvoltura é uma coisa que eu ainda busco, né? E aprimorar isso no palco, a presença e a conexão ali com as pessoas é um negócio a ser trabalhado. E aí a gente desmistifica um pouco a ideia de que o artista nasce pronto, né? Nasceu pronto. Eu acho que sempre tem alguma coisa que a gente tem de forte, alguma coisa que a gente tem de fraco, precisa identificar isso para ir trabalhando. Eu acho que o grande desafio na minha infância e adolescência, nessas apresentações de escola e igreja, foi tratar a minha timidez. Muito tímida. Eu ia ensaiar, conseguia fazer as coisas, chegava na hora, me tremia toda, a voz não saía, medo de errar terrível. Mas foi isso, aquele início bem clássico, né? Escola, igreja, na adolescência ali, até começar as primeiras movimentações de realmente tornar isso um trabalho. Um voz e violão, um casamento, uma cerimônia, até chegar nessa formação de show que a gente tem hoje. Mas quando que você percebeu, você falou assim, pô, é isso que eu quero para minha vida? Foi mais ou menos com qual idade e qual foi a história por trás dessa virada de chave, assim? Então, com 15 anos, eu ganhei um violão do meu pai. Ele assim, não queria me dar, falava que você vai jogar no canto, vai ser um dinheiro que você vai gastar à toa. E aí, acho que era meu aniversário, ele tinha falado para eu escolher um presente, e eu nem sabia quanto que custava o violão, né? Eu nem sabia se era muito caro, se era muito barato. Eu sei que a gente foi numa loja, tinha um lá baratinho, né? Aqueles iniciais mesmo que a gente compra para aprender. E mesmo assim ele falou, você quer isso mesmo? Eu acho que você vai jogar no canto. Eu, quando era novo, comprei, joguei no canto, tive paciência. Eu falei, pai, eu queria. E aí eu acho que a partir daí, dessa ligação com o instrumento e de começar a aprender os primeiros acordes, as primeiras músicas, foi me dando uma vontade de compartilhar isso na internet. Na época era Facebook, né? O Facebook muito em alta. E aí eu fui começando a me conectar com pessoas que diziam para mim que era legal o que eu estava fazendo. Para além dessas pessoas que já me conheciam, assim, cantando na igreja, no colégio, foram começando a aparecer pessoas perguntando assim, você canta em casamento? Você canta em barzinho? Você canta em aniversário?
aí aquilo começa a ser uma possibilidade dentro da sua cabeça, né? Tipo assim, eu posso trabalhar com isso? Até então isso não era nenhuma coisa que se passava na minha cabeça. A gente via, né, os artistas ali. Na época tinha o Ídolos, né, que era aquele programa da Record muito em alta, aquele programa de audição que tinha as fases, né, e eu assisti bastante aquilo ali, achava legal, né, ver os artistas evoluindo ali a cada fase, trabalhando aquilo, mas sempre parecia uma coisa muito distante. Eu acho que eu comecei a analisar que isso poderia ser uma possibilidade de trabalho real naquele momento, ali para os 16 anos, 17, que eu já estava compartilhando um pouco do que eu estava aprendendo na internet, as pessoas já perguntavam se eu trabalhava com aquilo, e na própria igreja, onde eu fiz parte, né, eu durante a minha adolescência frequentei a Segunda Igreja Batista e atuei, né, trabalhando ali no Ministério de Louvor, mas mais ativamente no Ministério Infantil. Trabalhava com crianças nessa época, e algumas pessoas que iam casar e sabiam que eu cantava ali na igreja começaram a perguntar: Karine, quanto que você cobra para cantar no meu casamento? Eu não sabia nem quanto que se cobrava, entendeu? E aí isso foi começando a criar uma possibilidade de trabalho na minha cabeça com a música. Foi nesse momento. 15 não, 16, 17, eu acho. Nesse meio tempo, você projetava uma outra carreira? Sei lá, quero ser professora, quero fazer biologia. Ou a música tomou conta e você não chegou nem a pensar em outras possibilidades? Então, eu sempre fui muito das artes, assim. A única possibilidade de trabalho que eu via naquele momento como alguém que estava prestes a prestar um vestibular, eu queria muito estudar na Federal. Isso era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Meu pai, né, sempre falou que, nossa, você tem que passar numa faculdade federal, tem os melhores professores. E meu pai, graças a Deus, assim, veio de uma família muito humilde, mas teve essa possibilidade de me oferecer a oportunidade de estudar. E eu estudei, assim, tive oportunidade de fazer um curso de inglês, de fazer um pré-vestibular, e tinha essa coisa do meu pai falar: vamos tentar fazer uma prova num IFE, numa UENF, e aí os cursos disponíveis na época, o que eu mais me identifiquei foi arquitetura, que é artístico, né, e tem esse lado criativo. Quando a gente está fazendo curso, a gente entende que de um determinado período para frente, ele passa a não ser tão criativo assim. Então também foi uma coisa para mim de entender até que ponto no mercado de trabalho eu ia fazer o que eu gostava, ou eu ia fazer o que o mercado tinha, né, para me oferecer. E aí, iniciozinho de faculdade, fui começando a fazer esses trabalhinhos, assim, de cantar num casamento aqui, numa cerimônia ali, fazer um voz e violão em um bar. E aí você vai começando a entender que você pode ganhar um dinheirinho com aquilo, né? Foi o momento também que eu comecei a sair, que eu já estava ficando um pouco mais velha. O meu pai demorou a me liberar, assim, para sair, para ir a festas, a ir a bares. Então, eu conhecia a cena, eu conhecia as pessoas que movimentam a cena campista mais velha, assim. Os meus pais, eles não eram muito de sair. Eu não conhecia essas pessoas que eu conheço hoje até os meus, sei lá, 19, 20 anos, entendeu? Hoje eu tenho 28, então eu fui conhecer a galera que faz parte da cena um pouco tarde. Mas é isso. Acho que nesse momento que eu comecei a ver que dava para se fazer um dinheiro para investir em alguma coisa pessoal, por exemplo, eu queria trocar de violão. O violão que eu tinha eu já achava que já não era tão legal, eu queria comprar um novo. Aquele dinheiro que eu estava fazendo ali, cantando numa cerimônia ou alguma coisa, já me ajudava a fazer isso.
Paralelamente, eu fui fazendo outras coisas, dava uma aulinha de reforço para uma galera do colégio, comecei a estagiar com arquitetura, trabalhei na prefeitura também, no setor de avaliação imobiliária, como, né, estagiária de arquitetura, e paralela a isso fui fazendo esses trabalhos com música. Aí foi uma coisa que foi se tornando latente no meu coração, assim, fazendo a faculdade de arquitetura, comecei a pensar assim, cara, eu gosto muito de arquitetura de fato, mas o meu coração pulsa muito pela música. Eu comecei a enxergar uma possibilidade de trabalhar com isso, e isso foi me consumindo muito, até eu realmente ter, de fato, juntar um dinheirinho, de fato, para investir no meu trabalho autoral. Que foi quando eu comecei a escrever, aí já vai para uma outra etapa, assim, muito importante. Deixa eu entrar nessa conversa aí. Você é a ovelha negra da família? Sou. Legal. Tô muito. É engraçado isso, né? O Feijão, que é um artista que eu conheci aqui no Rio e tá produzindo meu trabalho, um grande artista, uma grande referência, tá produzindo meu novo trabalho autoral. Ele fala isso comigo, ele fala, até esteticamente, quando a gente te vê no samba, você parece quase que uma Rita Leezinha do samba, assim, a gente vê isso na tua estética. Eu falo, cara, realmente eu sempre fui muito questionadora. Talvez a Rita seja uma referência também nesse lugar de questionar. Por exemplo, na época da igreja, começaram a surgir essas oportunidades de trabalhar com música. Mas quem canta na igreja não pode trabalhar com música, né, profissionalmente. E eu questionava muito isso, porque a maioria das pessoas que tocam nas orquestras, que tocam em casamento, e que inclusive reproduzem músicas românticas, né, da música popular brasileira, são pessoas da igreja. Então, isso era uma questão para mim que eu questionava muito. Por que eu não posso cantar num casamento um repertório romântico, mas a galera pode trabalhar com isso tocando? A mesma galera que faz parte do ministério no ministério da igreja, de louvor, de música, também trabalha com isso profissionalmente, mas não tem esse ofício tão questionado como nós cantores. E isso começou a ser uma grande questão para mim, sabe? Naquele momento ali, eu queria cantar o que eu gosto, e questionando muitas coisas, né? Sempre, assim, as coisas que me eram colocadas como limitações, sabe? Ah, não, você não pode, por causa disso, isso não vai dar certo. Eu acho que muitos desses meus questionamentos me trouxeram me trouxeram para o lugar que eu tô hoje, sabe? Porque assim, eu vi, e aí tava analisando, falei, cara, e nada, né, de juízo de valor exatamente sobre isso, mas como eu tô já me aproximando dos 50 anos, vai falar nada não, Everton? Eu não, pô. Eu sou da época. Eu sou da época, Karine, que é legal esse negócio de falar de sou da época, não tem problema não. Eu sou da época que jogador tinha o nome de Zico, Pelé, mais pra frente um pouco, Garrincha. Hoje eu fico vendo a escalação da seleção brasileira. Douglas Silva, vai me lembrando os nomes, Lucas Paquetá, quase que bota o CPF do cara. E o narrador, coitado, cantor também tem muito disso, tá? Mas você não usa sobrenome, você não usa um segundo nome. Tem alguma superstição, tem alguma coisa que você não adota esse sistema, esse estilo? Tipo lá, Karine do Samba, essas coisas que você sabe como é que funciona. Não necessariamente o sobrenome da família. Já radialista tem que ter um nome e sobrenome, né? Que aí está mais relacionado a essa coisa composta aí pela parte artística do rádio. Mas e você não pensa em adotar isso? Ou você foi numa numeróloga e ela falou, não usa sobrenome? Na verdade foi um conselho.
lá em 2020, mais ou menos, eu tive a oportunidade de conhecer o Xande de Pilares, que é uma grande referência para mim, mesmo antes de eu começar a consumir o samba propriamente dito, assim, no cenário. Antes de sair, já era uma grande referência, já era um artista que eu consumia e escutava bastante. E aí, lá em 2020, tive a oportunidade de conhecê-lo. E a gente trocando ideia, ele me perguntou se eu tinha música autoral. E eu falei que eu escrevi algumas coisas, mostrei para ele. E ele foi uma pessoa que me encorajou muito a gravar. Né? Ele falava, Karine, você tem um talento, eu gosto de você, do seu trabalho, da sua figura artística, mas você precisa ter uma coisa sua, precisa gravar alguma coisa sua. E aí vem esse lance da importância de ter um trabalho autoral. Eu já estava juntando um dinheiro nessa época, fiz mais esforço para juntar mais ali para produzir o meu primeiro trabalho autoral. E aí a gente escreveu uma música juntos, que foi Matilha. Quando eu fui produzir esse trabalho, ele me perguntou, ele falou, esse sobrenome seu, isso aí não tá muito legal. Meu sobrenome, eu usava Karine Mendonça, né? Meu sobrenome é Mendonça. Meu sobrenome é Karine da Silva Mendonça. E aí ele perguntou, esse sobrenome Mendonça, isso aí não é muito legal, não. Aí eu falei, é meu sobrenome. Ele, qual que é o outro? Eu falei, da Silva. Ele, horrível, né? E eu falei, gente. Aí ele, não funciona. Aí ele, não funciona. E ele, Marília Mendonça é uma grande figura na cena, né? E isso pode impactar negativamente no seu trabalho, que você está indo pela contramão ali do sertanejo, que está em alta, mas não tem nada a ver com o que você canta. Cara, e quando ele me falou isso, me acendeu uma luz assim muito louca, porque nessa época eu trabalhava com Apolo, grande artista da nossa cidade, e Apolo me ensinou muito, assim, eu trabalhei com ele 1 ano e meio antes da pandemia, fazendo baile, né, banda baile, e foi uma super escola, assim, para mim, trabalhar com ele, uma pessoa e um artista gigante, e nessa época, ele me dava algumas coisas para eu cantar sozinha, né, naquele momento do baile, ele falava, Karine, canta algumas coisas aí você sozinha, em alguns momentos, para você mostrar seu trabalho. Ele queria também essa figura feminina, ele queria ter uma figura feminina também para o trabalho, né? Para banda baile. Geralmente banda baile tem uma figura masculina e uma figura feminina. E ele me deu esse espaço e eu sou muito grata a ele pelos ensinamentos assim que ele me deu. E no repertório ele falava, você tem que cantar Marília Mendonça. Ele fazia essa brincadeira, né? Karine Mendonça tem que cantar Marília Mendonça. Eu nunca gostei muito de sertanejo, mas a Marília é um fenômeno, né? As músicas estavam estouradíssimas, e aí eu cantava ali no baile, mas eu sempre pedi para ele, posso cantar um samba? Deixa eu... Aí do repertório, sei lá, se eu tivesse 10 músicas, eu falava, tá bom, eu canto Marília Mendonça, mas eu posso cantar samba também? Posso cantar pagode, talvez, um pagode 90, uma coisa mais pop rock, uma coisa mais MPB, porque eu me identificava mais, assim, apesar dessa brincadeira, e ele, inclusive, na hora que eu ia cantar, ele falava, a prima da Marília Mendonça. Cara, e mesmo quando ele não falava, quando ele me apresentava para cantar falando Karine Mendonça, as pessoas pediam Marília Mendonça. Marília é um fenômeno, né? E é óbvio que as pessoas associam um nome muito forte, mas o Xande teve essa sacação. Ele falou, não vai ser bom para você. Não é o gênero que você está querendo seguir e as pessoas vão associar isso. Na hora que ele falou isso, eu falei, caramba, é verdade. Aí ele falou, eu falei, cara, meu nome é Karine da Silva Mendonça, ou eu invento o sobrenome, como se fazia antigamente, né? Ou mudo o meu nome, mas eu gosto do meu nome, Karine é o nome que eu gosto, ele então é Karine, pô. Aí eu falei, mas só Karine? Ele, Ludmilla, Anitta, Lecha, Alcione.
Aí ele começou a falar vários nomes que eram um nome só. Aí eu falei, Aí ele, dentro do cenário do samba eu não conheço nenhuma Karine. Do segmento que você está fazendo, conheço Karina, mas Karine ainda não conheço. Então é Karine. E aí quando um cara desse te dá um conselho como esse, você acata, entendeu? Porque, poxa, não é uma pessoa sem experiência dentro do mercado te dando um conselho. É um cara grande, com um trabalho muito grande, uma grande referência e com uma visão muito incrível também de mercado, de repertório, de mundo artístico. Então aquilo foi um toque que eu peguei e antes de lançar o meu trabalho autoral, eu mudei, né, nas redes sociais e comentei com a galera que eu ia fazer essa mudança e foi por isso. E como foi trabalhar com o Xande? Como foi compor com ele, gravar? Porque vocês têm clipe, vocês têm a música. Como que foi? Conta pra gente um pouco. Surreal. Xande, além de um grande artista e de toda a genialidade que envolve esse universo musical, ele é uma pessoa muito incrível. Eu lembro que quando ele veio a Campos gravar, porque ele veio a Campos gravar, foi a Campos, né? Falando como se eu estivesse em Campos. Ele foi a Campos gravar comigo e eu tinha montado uma equipe ali, né? Uma gig de gravação, os músicos, tinha os produtores e um dia depois a gente ia gravar o clipe, tinha uma pessoa produzindo, né? 2 pessoas produzindo ali, a Letícia e a Júlia, a estética da coisa, os figurinos, e tinha uma equipe. Mas todo mundo quase que sem experiência nesse lugar de criar artisticamente com uma figura dessa, sabe? Eu não sabia nem como agir direito. Falei, meu Deus, como é que eu faço? Eu vou reservar um hotel, eu vou reservar um terno, né? Porque era essa estética de roupa de gala, né? Ali. E aí fiquei perguntando para ele ali no WhatsApp qual seria a melhor forma, onde ele queria ficar, onde que ele preferia. E aí ele me mandou um áudio assim, Karine, eu vou ficar em família, tá? A esposa dele, a Tayane, por coincidência, prima do meu ex-namorado, que isso aí é uma coincidência absurda também. Ficamos em família numa casa em Farol, na casa da família deles. E ele não fez questão de ficar em hotel. E pra gente foi ótimo, porque para além dessa experiência musical, tivemos uma experiência familiar, experiência ali de estar junto com ele tocando pra família, pra galera. E falou, vou usar minha roupa, vou usar a roupa que eu gravei no meu DVD, vou levar sapato, quis usar as coisas dele. Eu não sabia nem muito como agir, sabe? A gente ficava muito, meu Deus, né? E ele chegou desmistificando tudo isso, com o seguinte discurso, olha, todos vocês são artistas e eu vou aprender com vocês, assim como vocês estão dispostos a aprender comigo. Todo mundo aqui tem um pouco a ensinar. E aí, Letícia, que era a produtora, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim? Então é assim. E aí, quando ele foi gravar a voz, né, ele perguntava, tipo, o que vocês acham legal? Tá legal assim? E um jeito de lidar, assim, nos bastidores que acaba elevando essa figura que a gente é fã, que a gente vê, né, revelação, faz parte, né, da nossa história, a um outro nível de pessoa, assim. E quando eu mostrei as minhas músicas autorais para ele ficou interessado, sabe? Ficou interessado naquilo ali. Até então eu tinha muita dúvida sobre isso, sobre escrever. Será que eu escrevo bem? Será que eu consigo fazer isso? Eu arranho no violão, ainda não tenho completo domínio ali da teoria, da coisa, do instrumento, tenho as minhas limitações. E aí, quando ele ouviu Matilha, ele falou, essa música é foda, eu vou ir gravar essa música com você.
eu fiquei em choque, né? Eu fiquei, caramba, isso vai acontecer, isso é real. E isso aconteceu até hoje. Eu tenho lembranças que às vezes eu fico assim, gente, parece que foi um sonho. Porque naquela época, gente, hoje eu já consegui conquistar um público que abraça muito meu trabalho na minha cidade. Mas naquela época, não. Naquela época não tinha público, não tinha show da Carine, não tinha isso. Eu me apresentava, fazia esse trabalho com Apolo, de banda baile, e nessa época especificamente estava rolando a pandemia, nem evento tinha. A gente estava passando por um momento complexo, muito complicado. Eu trabalhava com pintura, né? Tinha uma marca de pintura em tela e parede, fazia esses trabalhos. Nem estava ativa no mercado e, enfim, mas já conhecia pessoas e estava vendo o que estava acontecendo, né? Por conta da pandemia. Muita gente sofreu muito, a cena artística e a cena musical sofreu demais nessa época. Então foi assim, foi um super presente num momento muito complexo e eu nunca vou esquecer, assim, foi uma experiência que moldou, inclusive, a minha forma de enxergar composição, arte, trabalho autoral, referência. É muito louco você encontrar uma referência desse tamanho e ele ser o Xande, esse cara. Entendeu? Porque existe essa coisa também de você encontrar uma referência e ela pessoalmente não ser tudo aquilo que você pensa, né? Tem essas experiências. E aí, quando você encontra um cara desse tamanho e ele te ensina um tanto e se coloca nesse lugar também de se interessar pelo seu trabalho e de tratar o trabalho com muito respeito, muito carinho, é um presente muito louco, assim. Eu encaro como um presente divino essa experiência. Carine, e na perspectiva, assim, você começa a caminhar mais firme antes um pouco da pandemia, entra na pandemia, e agora a gente já está vivendo outro momento, né? Pós-pandêmico. Como que você observa o mercado daquela época, o mercado de eventos, o mercado de samba na cidade, de eventos, de gente curtindo na rua, para agora? O que você acha que mudou nesses 5 anos? Pode 5, 6 anos, né? Você, do seu começo para hoje, você acha que mudou muito, que hoje o público propicia mais eventos para quem gosta de samba da cidade? Eu acho que mudou muito e eu, inclusive, comecei a atuar na noite de Campos, assim, fazendo shows nas casas de show depois da pandemia. Então, assim, antes eu era muito como uma pessoa que consome, né? Eu já sabia como as coisas funcionavam, mas como consumidora e espectadora ali da cena. Eu acho que mudou muito, mudou a relação que as pessoas têm com o nosso trabalho, porque depois da pandemia as pessoas entenderam a importância disso, né? Desse lugar de entretenimento e de cultura e de arte e de música e de teatro. Isso passou a ser quase que uma necessidade nossa, assim. Principalmente ali nos primeiros anos pós-pandemia, onde as coisas se flexibilizaram e a gente começou a ter evento. Eu acho que o horário também mudou muito, as coisas passaram a ser mais cedo, a cena como um todo mudou, a gente não consome tanto mais a madrugada, né? Os eventos passaram a acontecer mais cedo, o público passou a ser mais misturado, menos balada e mais uma coisa jovem junto com pessoas meia-idade, e idosos, e família, e criança. Eu percebi isso, né? Os próprios encontros nas ruas, como o Samba na Praça, né? Que se tornou um grande evento e tem crescido cada vez mais. Eu acho que as pessoas realmente mudaram a forma de consumir o nosso trabalho. Depois da pandemia,
muito por esse longo tempo, né, sem poder encontrar os amigos, sem poder sair de casa, sem poder consumir a arte ali presencialmente, porque a gente teve as lives, a gente teve os programas de televisão, de internet, mas nada se compara a você estar ali vivendo aquilo presencialmente. Então, acho que depois da pandemia, as pessoas vieram com mais fome desse contato presencial para o que estava sendo consumido, para o que estava sendo produzido artisticamente. Foi um momento de experimentar e eu acho que foi um super momento para nós, artistas, tá? Esse pós-pandemia, a gente ficou muito tempo sem poder trabalhar. Eu lembro que eu trabalhava com o Apollo e toda a agenda dele foi cancelada, assim, tudo teve que parar. Apollo foi um momento muito difícil. Ele fazia, desculpa te interromper, ele e aí, cara, a gente ficava aqui também, né, naquela situação, o rádio também não parou, foi uma das coisas que a gente conseguiu fazer. Muita gente, a boa parte da equipe de casa, a gente aqui e tal, mas assim, os programas todos online, e aí veio essa facilidade, ó, muita coisa piorou, mas muita coisa ruim aconteceu, né, não só, claro, evidente, na parte financeira, perdemos o mais importante, muitos amigos, parentes e tal, mas assim, esse modo híbrido que a gente faz hoje é pandemia. Já existia, mas de forma assim mais aceitável pelo público, pelo ouvinte, pelo telespectador, pós-pandemia, por conta das lives, tá? E aí vem Cazé TV, vem um sem freio aí de mudança. Mas assim, eu me lembro, e aí eu acho que vale registrar, o Apollo, por exemplo, ele inventou, e preocupado, não com ele, mas com a banda, uma espécie de serenata, para cantar na janela das pessoas. Um negócio assim, surreal também, né? Nessa época de pandemia, quando a gente cancelou os trabalhos, ele cancelou, né, a agenda, enfim, eu comecei a me dedicar muito à pintura. Isso também foi uma outra questão muito louca. Eu também não esperava começar a trabalhar com pintura. Eu fui morar saí da casa dos meus pais, fui morar numa kitnet, fiz uma pintura na parede, pro meu gosto, tá? Pro meu pessoal, e aí postei na internet. Do nada começou a aparecer dono de salão querendo. Eu falei, oxe, é uma oportunidade de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem. Isso deu tão certo naquela época para mim. E aí, quando o Apollo começou a voltar a fazer algumas atividades, ele entrou em contato comigo e perguntou se eu queria retomar as atividades. Mas aí eu já estava num momento tão bom e promissor assim, da minha carreira com pintura, que eu acabei não indo para esse lado. Mas eu lembro, ele inclusive, quando as coisas foram se flexibilizando, voltou a se apresentar em alguns lugares, ele fez a live em homenagem ao pai dele, eu participei dessa live, cara, foi um momento muito complexo. Depois tiveram a perda de alguns amigos, né, inclusive da formação da banda do Apollo. O próprio Dom Américo. Né? O próprio Dom Américo, depois teve o Edinho, né? O Dom eu conheci, óbvio, qual campista, só da galera atual, né? Mas assim, eu ainda peguei esse momento em que a gente, sei lá, tinha a oportunidade de escutá-lo no trio, no shopping, cantando em algum lugar e animando as pessoas de uma forma surreal, assim. Mas eu não tive o contato pessoal, assim, com ele. Não tive oportunidade, infelizmente, mas eu tive com o Apollo. E, assim, cara, é muito incrível, né? Eu acho que eu, inclusive, mudei um pouco a minha visão sobre essa coisa da genética, né? Às vezes a gente olha para os artistas
que são filhos de grandes artistas, e muita gente fala, faz a comparação, e fala, mas tá querendo imitar, tá querendo... Cara, é genético. É tipo, essa desenvoltura. Apolo, ele conseguia fazer parecer que ele era amigo da festa inteira, pô. A gente ia cantar no casamento, às vezes eu falava, Paulo, quem é aquele cara ali que você tava... Sei não. Falei, caraca, você passou o casamento inteiro conversando com o cara no show, como se o cara fosse seu amigo de infância, e um domínio de palco, de repertório, e de uma coisa absurda, assim, e essa mescla de experiência que teve com o pai dele, né, e também essa coisa genética, passado de pai para filha ali, de saber conduzir um baile, uma festa, foi uma grande experiência, cara, foi uma grande experiência aquilo. Mas quando ele começou a fazer esse trabalho de serenata, eu já estava muito envolvida com o meu trabalho de pintura, que foi uma outra coisa muito especial, assim, que apareceu meio que do nada, assim, mas eu só consegui gravar esse trabalho com o Xande e o meu EP, né, o EP Cais, por conta desse trabalho da pintura. O trabalho da pintura financiou isso, né? E foi muito importante mesmo, para o meu sustento nessa época de pandemia, para o investimento no meu trabalho. E tenho o maior carinho, assim, por todos os trabalhos que eu fiz, os clientes, né? Eu trabalhava muito ativamente com quartos de bebê, né? De criança. E olha só que loucura, tudo tá meio que interligado. Eu trabalhava com arquitetos, que nessa época todo mundo estava em casa, queria mudar a casa. Se eu estou 24 horas na minha casa trabalhando de home office, a galera começou a mudar a casa, decorar a casa, a fazer filho, inclusive, tá? Muita gente grávida nessa época de pandemia, fiz muito quarto de bebê, né? A galera fazia orçamento de pintura e tal, e arquitetos da época da faculdade de arquitetura começaram a me contratar para fazer telas, né? Telas para os seus projetos. Então, tudo acaba que se interliga de alguma forma. A arquitetura, a pintura, a música, tudo vai se interligando, pelo menos na minha vida, né? Bem que parece assim, claro, evidentemente que guardando as devidas proporções, mas meio que parece com aquela história do sertanejo de Goiás que sai da lavoura, 6 meses lá, eu achei aquilo fantástico. Assim, que foi numa festa, tem um pouco de tempo isso, tá? Que o tempo passa rápido, não sou eu que fico velho. Foi num aniversário de Maurício Matar, ainda namorava a Angélica, pra você ter ideia, né? A Angélica era uma menina, acho que ela fazia aquele show, aquele negócio aí. Eu sei que a festa apareceu de tudo, Xuxa foi todo mundo. Eu fiquei assim, né? Encantado com aquele monte de Ana Maria Braga, Chitãozinho Chororó, foi uma loucura. E aí, lá pela madrugada, uma dupla sentada num sofá, eu cansado também, eles cansados, a gente conversando e tal. Eles explicando, né, que essa história para quem não ouviu, para quem está chegando agora, que o cantor sertanejo de Goiás, por exemplo, ou do Goiás, como eles falam, que eu acho legal pra caramba, fica 6 meses trabalhando na lavoura e 6 meses em São Paulo para dar certo como cantor sertanejo. E você, como sambista, como cantora de samba e também compositora. E a pergunta, para a gente fechar esse bloco aqui, para tomar um café e voltar para conversar mais, é o seguinte: Karine, deu certo a sua vida no Rio? Cara, muito certo, muito mais que certo, porque primeiro porque a gente precisa beber um pouco dessa fonte que jorra o tempo inteiro. As pessoas respiram isso, né, no Rio de Janeiro. E aí você consegue conversar com um cara que você escuta na sua playlist de Spotify muito facilmente, né? Você vai numa roda de samba, o cara tá do lado e às vezes ele mesmo olha para você e fala: você é cantora, né? Que aconteceu comigo algumas vezes.
E a gente fica até meio babaca quando a gente chega aqui, meio bobão, assim, de ficar assim, caraca, né? Meio, como assim? Eu escuto esse cara, tô tendo a oportunidade de conversar com ele, tá perguntando do meu trabalho. Isso acontece muito, assim. Eu achei de uma grande relevância tirar um tempo para ficar como espectadora. Primeiramente, isso só foi possível também por conta do meu trabalho em campos, porque precisa desse investimento. Eu achei muito interessante que você falou isso, dessa dupla, né, de sertanejo, porque é exatamente isso. Chega num ponto do trabalho que a gente precisa detectar o que está nos limitando de dar um passo à frente, né, no nosso trabalho, isso em qualquer contexto, não só artístico, musical. Às vezes você tem uma empresa, né, um empreendimento, e para crescer aquele empreendimento, você vai precisar fazer uma mudança aqui, você vai precisar aprender uma coisa ali, fazer um curso. E samba é uma coisa que não se aprende no colégio. Isso é muito louco, né? Muitas pessoas aqui, inclusive, falam isso. Samba não se aprende no colégio, se aprende na rua. E aí, obviamente que eu aprendi muita coisa com os meus parceiros, né, os meus conterrâneos. Aí eu posso citar Andrade, Ed Ébano, a galera do Vem Pra Sambar. São pessoas que inicialmente, assim, abraçaram muito o meu trabalho e me ensinaram muito, consumia muito o samba desses caras, né? Ia bastante, assim, eu comecei a ser bem ruaceira. Eu acho que meu pai me prendeu tanto que quando eu saí, eu falei, agora eu quero sair direto. Aí comecei a sair bastante, consumir o trabalho, esses sambas no Tio Beto. Samba no Tio Beto é meio que reúne a galera, né? A galera maneiríssima, que faz um trabalho incrível, e é a reunião dessas pessoas que é o samba do Tio Beto. E realmente é um dos melhores lugares para se curtir samba na cidade. E foi um aprendizado muito grande. Só que, como qualquer cidade de interior, a gente tem as nossas limitações, assim. Não só como Campos, a gente costuma reclamar, né, dos problemas e das coisas. Toda cidade tem seus problemas, e Campos, apesar de territorialmente grande, né, e de ser a maior cidade do interior, também é uma cidade do interior e também tem suas limitações sobre essas carreiras, né, que são um pouco mais alternativas. O teatro, a música, a dança, né? O próprio esporte. Às vezes, para você crescer dentro da tua carreira, você precisa fazer essa movimentação de, por exemplo, de sair de um clube e ir para um clube da capital, né? Não tem isso dentro do esporte. A luta, pessoas que lutam, pessoas do fisiculturismo, tem carreiras que a gente consegue ter amplas oportunidades dentro do mercado de trabalho da nossa cidade, que é extenso, que é grande. Mas tem carreiras que a gente fica limitado. E eu acho que a música é uma delas, porque a gente está longe da TV, né? Da TV, que eu falo das mídias, dos grandes programas, e a gente está longe das nossas referências que a gente escuta, talvez, no Spotify e na rádio. É quase como se esse sonho ele fosse meio que impossível, porque você não vê muita gente que trabalha com música vivendo só de música, sabe? E vivendo, inclusive, só de música e tendo a oportunidade de investir no seu trabalho autoral, que é uma questão minha como compositora, né? A gente tem limitações. Eu não acho que tenha um culpado ou um problema. Eu acho que é uma soma de fatores que fazem com que a gente realmente não consiga desenvolver muito nesse aspecto autoral. Mas se você quer desenvolver isso, compor, produzir e focar nessa carreira, né, num trabalho que, para além de reproduzir, você vai produzir, é importante que você esteja num meio em que as pessoas
acreditem nisso, sobretudo, sabe? E isso era uma coisa, tipo, dentro do meio artístico, às vezes eu era e sou questionada, tipo assim, você vai investir tudo isso nesse trabalho? Você vai gastar todo esse dinheiro nisso? E aí, às vezes você sai um pouquinho ali da tua bolha e você vê que todo mundo tá fazendo isso. Conheci uma galera de São Paulo que desde muito novos, assim, antes de conquistar um público na rua, a galera já estava juntando seu dinheiro para investir no seu primeiro álbum, no seu primeiro trabalho, sendo autoral, de própria composição, ou pegando, trabalhando em collab com outros compositores, amigos, mas a gente vê essa importância, assim. E aqui no Rio, eu consigo enxergar que as pessoas que estão fazendo o trabalho na rua acontecer também são as pessoas que estão desenvolvendo um trabalho autoral. Em Campos, a gente tem essa coisa meio que separada. A galera que faz a rua acontecer, a noite, o mercado em si, e que está na rua, é um pouco diferente da galera que está muito focada no trabalho autoral. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo, o autoral é meio que alternativão, underground, não encontra meio que um espaço na rua. Criticado. Ó, o Rock Goitacá é um espaço maravilhoso e que eu fico observando quando participo, as pessoas fazendo crítica, pra que essas músicas autorais aí, ninguém conhece, tá. Meu filho, você quer ouvir Pink Floyd, quer ouvir CDC, bota um Spotify aí e vai lá, cara. Aqui é pra gente dar oportunidade dos caras, né? É muito complicado trabalhar isso também. Muito, muito. E aí passa. Não que os artistas daqui não tenham essa dificuldade. Inserir um repertório autoral dentro de um show é difícil. Você tá ali no calor do momento cantando um clássico do Jorge Aragão, aí do nada tu lança uma música sua que ninguém conhece, a galera já faz uma cara meio assim, que música é essa? Entendeu? Tem uma resistência, mas todas as músicas que hoje são clássicos e que são sucesso, já foram músicas desconhecidas um dia. E foram uma aposta de pessoas que estavam investindo naquilo ali. Então, assim, a partir desse contato com o Xande, a partir desse contato um pouco mais próximo com outros artistas de São Paulo, do Rio, eu acho que a minha cabeça, ela ficou... Eu fiquei mais atenta a isso. Assim, eu tô conseguindo fazer show, eu tô conseguindo lotar a casa, eu tenho um público, mas eu preciso que esse público também consuma o meu trabalho autoral e consome. Tem muita gente que consome meu trabalho, que consome as minhas músicas, que inclusive pede as minhas músicas, e aí é uma questão nossa também de inserir, ainda que metade do público torça um pouco o nariz. Eu tive um pouco de dificuldade com isso, e tenho, né, no meu show. Às vezes você vem de uma sequência ali que a galera tá curtindo bastante, aí você pensa assim, não vou cantar a minha agora. Não vou cantar a minha agora porque a galera vai diminuir a energia, não vai... A gente precisa cantar as nossas músicas e investir nelas, porque só assim as coisas realmente acontecem. E os artistas que a gente é fã e a gente olha como grandes referências, hoje passaram por isso. Todos eles passaram por isso. Uns com mais dificuldade, outros com menos. Uns saindo do interior e trabalhando 6 meses e ficando 6 meses com aquilo que trabalhou nos 6 meses. Outros sendo, sei lá, com parentes e famílias dentro da música, ali bebendo da fonte, tendo um pouco mais de contato. Mas, no geral, todo mundo precisa, em algum momento, apostar no seu próprio trabalho autoral, ou sendo compositor, ou não sendo compositor, fazendo collabs com compositores. Eu acho que isso é um ponto importante e eu percebi que beber dessa fonte e buscar um repertório novo, mais amplo, e focar um pouco nas minhas composições era uma coisa que eu precisava muito fazer para avançar no meu trabalho. Karine, aqui, vamos continuar essa conversa. Eu tô igual a você, mas eu tenho que colocar o intervalo no meio desse show. E aí a gente volta. Eu tenho claro, Everton aí, cheio de perguntas também. Eu tenho uma pergunta para te fazer que vai lá de... pode pegar de Noel Rosa, Doniran Barbosa, Clara Nunes, Bete Carvalho.
liga aí os pontos aí. Tem a ver com você, esse pessoal aí. E não é só por causa do samba, não. Não é por causa do samba. Nem por causa do talento também não, que vocês têm parecido. Não é isso não. Vamos lá, são 8h06. Daqui a pouco a gente volta então. Vamos continuar esse samba aqui, esse pagode e essa roda de bate-papo legal com a Karine, cantora e compositora. É também uma outra fonte também muito importante, essa questão do talento de compor. Tem artista muito bom de cantar, mas depois ele fica nas mãos dos compositores. Enfim, tem tudo isso. Quer ver? Se deixar, a gente não faz o intervalo, mas tem que fazer rápido. Você falou aí em sucesso e música autoral. Você vê, o cara vai na vida, e depois que ele estoura com uma música, ele pega aqueles outros trabalhos velhos que não fizeram sucesso, relança, sendo já o cara de etiqueta, de nome, aquilo arrebenta, que é maravilha, aquilo, tá doido, é tudo uma consequência de trabalho, nada tá desperdiçado, a verdade é essa. Rápido intervalo, a gente volta a seguir aqui no Folha no Ar com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.